Olá pessoal do Direito aí do quinto período do Unifil, aqui é o professor Sérgio Nene, a nossa matéria de processo de conhecimento. Bem, como a gente continua ainda nesse isolamento social, né, continua aqui gravando os vídeos, eu vou falar no começo porque as pessoas nunca assistem até o final, eu tenho as estatísticas dos vídeos, eu vejo que eles nunca assistem até o final, então a maioria dos alunos não assiste o vídeo até o final. Então eu pedi para vocês aí que se assistirem o vídeo, é importante por causa de questões do meu canal aí, tive que criar um canal no YouTube para isso. Procurem dar like no vídeo, deixem algum comentário, isso mostra interação. E eu preciso, entre aspas, prestar contas dessa participação de vocês, né? Então essas interações mostram que vocês assistiram, que vocês participaram, enfim. É claro que dúvidas, se você tiver, pode por favor conversar comigo por meio daqueles grupos do WhatsApp, eles foram criados justamente por isso. Independente se em horário de aula ou não, eu tenho trabalhado o dia inteiro. Se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, é muito importante que você fale comigo. Eu vejo que das turmas de vocês ainda não teve uma participação muito grande nesse aspecto, mesmo tendo um número bom de visualizações do vídeo. Mas hoje o nosso tema é seguindo a resposta do réu. Olha, como eu disse para vocês no nosso último encontro, né? Quando você descobre que é réu, existem 4 medidas possíveis que o réu pode adotar. A primeira delas é se defender, e a gente começou falando disso na aula passada. A segunda dessa medida é o contra-ataque. Ele pode contra-atacar nessa ação, a gente vai falar disso hoje. Ele pode permanecer em silêncio, uma das hipóteses, e teoricamente ele pode reconhecer o direito do autor. Então seriam essas 4 medidas, por isso chama a resposta do réu. A resposta do réu contemplam aí 4 medidas que podem ser adotadas pelo réu no momento em que ele sabe que é réu, né? Na aula passada a gente falou muito sobre um deles, talvez óbvio, mais importante, que é a defesa, que no processo civil ganha o nome de contestação. E eu dei um enfoque muito grande nas preliminares, mas hoje, sobre a defesa, eu gostaria de destacar a previsão do artigo 341. Por favor, pessoal, vocês precisam saber esse artigo 341. O que é o 341? É o que a doutrina conhece como ônus da impugnação específica, ou ônus da impugnação objetiva. Eu vou ler o 341 para vocês. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Vejam, se defender no processo civil não é simplesmente chegar lá e escrever assim, tudo que o autor falou é mentira. Isso não é defesa do processo civil. Tem 3 casos aí que vocês podem ver do 341 que isso é admissível, né? Nesses casos aí, ok. Principalmente quando você estiver fazendo defesa como curador especial, defensor público ou mesmo procurador de órgão público, esse ônus não se aplica em regra aos órgãos públicos. Mas se você está fazendo uma defesa, você precisa impugnar especificamente cada um dos pontos. Cada fato que o autor trouxer, você precisa contra-argumentar, rebater, sob pena de presumirem-se verdadeiros os não impugnados. E esse é um ônus que recai sobre o réu, que ele tem que se desincumbir. Ou seja, se ele não fizer isso, é basicamente reconhecer a versão do autor. Quando, por exemplo, o autor traz 4 fatos, você vem e rebate 3, e sobre um 4º fato você não fala nada, esse teu silêncio presume-se que você concorda com aquele fato do autor. Eu me recordo muito bem de quando comecei a fazer estágio, a nossa lição era, olha, quando você for fazer contestação, vai fazendo, marcando. Para cada item do que o autor falou, marque, já rebati esse, já rebati esse, já rebati aquele. Porque precisa ser feito assim, sob pena de se presumir verdadeira a alegação que o autor trouxe, né? E isso é muito importante. O artigo 341 é de contestação, junto com o 337, que é o das preliminares, acho que um dos artigos mais importantes. Para compreender que contestar não é simplesmente ir lá e falar só a sua versão. Também é isso. Mas mais do que isso, é importante que ao fazê-lo, o réu venha a rebater os argumentos do autor. Porque senão seria simplesmente, é tudo mentira. Não poderia fazer uma contestação em uma página. E se assim você fizer, saiba,
essa contestação não vai ter efeito de defesa praticamente nenhum. Seria quase uma forma de confissão, né? Mas avançando, por causa do nosso tempo aqui, nós temos a reconvenção. A reconvenção é o contra-ataque. O que é a reconvenção? A reconvenção é aproveitar a oportunidade que você tem de se defender e naquela mesma oportunidade pleitear coisas contra o autor. Veja, imagina o seguinte, houve um acidente de carro, né? O autor lhe processa dizendo que você causou danos no veículo dele. Você tem que se defender disso. Você vai lá, se defende e tal. Mas ao mesmo tempo você falou, opa, já que você tocou no assunto, o culpado do acidente foi você. E você causou danos no meu carro. Esse é um exemplo bom de reconvenção. Porque num primeiro momento você vai se defender contra as acusações do autor ali, né? Acusações entre aspas, né? As alegações do autor de que você teve culpa no acidente e causou dano a ele. E num segundo momento você vai falar assim, opa, aproveitando então, você foi o culpado do acidente e os danos no meu veículo você deve reparar. Isso é uma reconvenção. Qual o momento a ser feita a reconvenção? A reconvenção deve ser feita junto com a contestação, numa mesma peça. Ou seja, no mesmo prazo que você vai ter para se defender, para contestar, você vai reconvir. Nada impede, todavia, que você queira fazer isso por uma ação autônoma, sem problemas. Provavelmente haverá conexão entre elas. Até o próprio CPC fala no 343 que para você reconvir, a matéria reconvinte tem que ser uma matéria conexa à ação principal. E o que quer dizer conexa? Tem a relação, né? Conexão é identidade de pedidos ou causa de pedir. Traduzindo, o motivo pelo qual você está discutindo aquilo é parecido. Ah, o cara bateu no meu carro e está me cobrando, mas ele também tem uma dívida civil comigo. Não tem conexão nenhuma nisso, não tem correlação nenhuma. Cobre ele numa ação separada. Agora, se daquele mesmo fato, daquele mesmo evento ali, você entende que, na verdade, você tem direitos, aí você aproveita aquela oportunidade, digamos, para processar o autor. Aí, se eu perder os 15 dias para reconver, entre com a ação de forma autônoma, não há problema nenhum. E não haverá problema nenhum mesmo nisso. Porque o CPC, ele fala que há uma independência entre as demandas. O que isso quer dizer? Teoricamente, você não precisa contestar para reconvir, tá? Você pode simplesmente reconvir e não falar nada na contestação? Sim, seria estranho. A ponto de simplesmente você reconhecer que o autor tem razão, mas ao mesmo tempo você quer cobrar coisas dele. E se por algum motivo a ação principal for extinta, a reconvenção segue, e vice-versa, porque elas são independentes, né? Ou seja, o réu pode propor reconvenção independente de ofertar a contestação. E a desistência da ação ou a ocorrência de causas extintivas que impeçam o exame do seu mérito não obstam o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, elas são demandas separadas e independentes. A questão delas estarem sendo feitas juntas, defesa e reconvenção, é uma questão de economia processual. Mas nada impediria que elas fossem feitas de forma separada. E, de fato, é assim mesmo. Importante deixar claro aqui, professor, e cabe reconvenção da reconvenção? Né? Então, eu sou o autor, eu entro com a ação. O réu se defende e reconvém. Quando ele reconvir, o que vai acontecer? Bem, a reconvenção nada mais é do que uma inicial. Então, agora, o autor, ele vai ter que contestar aquilo. Ele pode aproveitar isso para reconvir de novo? Não. Isso vira muita bagunça. A doutrina e a jurisprudência no sentido que não cabe reconvenção da reconvenção, né? E aí, na verdade, se o autor quiser pedir mais alguma outra coisa, outra ação separada. Pode até ser conexa, mas ação separada. Porque vai acontecer uma coisa engraçada aqui. Quando o réu reconvir e se contestar, o autor vai ter um prazo para impugnar a contestação e para contestar a reconvenção, no mesmo ato. Vocês vejam que a situação começa a ficar muito bagunçada já. Se você permitisse uma tréplica, ou seja, o autor viesse a reconvir da reconvenção, isso ia se tornar talvez um ciclo até meio que infinito. E obviamente o CPC não permite isso. Para encerrar, pessoal, revelia. Olha, por favor, se atentem ao 344, ao conceito de revelia.
Não confundam o conceito de revelia com efeitos da revelia. Revelia é uma coisa e os seus efeitos são outras. Em alguns casos você vai ter revelia com os seus efeitos, e em outros casos você vai ter revelia sem os seus efeitos. Mas o réu não deixa de ser réu. O que é revelia? Qual que é o conceito? O réu que não contesta a ação. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Isso é o conceito. E aí o efeito. Efeito vem depois, a segunda parte do 334. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Esse é o efeito da revelia. O conceito é o começo. Por que não se confundam? Porque dei uma lida no 345, que são hipóteses em que mesmo havendo a revelia, ele não deixa de ser revel, não produzirão seus efeitos. Ou seja, não haverão naquele efeito de presumir-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. As hipóteses ali, né, pluralidade de réus, apresentar defesa, direitos indisponíveis, petição desacompanhada de documento essencial e falta de verossimilhança das alegações do autor. É importante lembrar que nem sempre o réu revel haverá presunção de veracidade dos fatos contra ele. Mas isso não deixa ele de ser revel. E um outro ponto importante para encerrarmos é lembrar o seguinte: a revelia não é o enxotamento do réu do processo. Você é revel, você não pode fazer mais nada. Na verdade, leiam o 346, quando ele diz o seguinte: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, só que recebendo do jeito que se encontra. Então, se houve a revelia, pode participar do processo ali para frente? Sim, sim. O que ele perdeu foi o momento da contestação. Ele não vai poder contestar mais. Né? Princípio da eventualidade. Ele perdeu o prazo. Ele passou o momento, o evento contestação. Isso ele não vai poder fazer. Agora, mesmo que se presumam verdadeiros os fatos que o autor alegou, é importante deixar claro que isso não é uma certeza de êxito. Tá? Vou dar um exemplo. É porque aconteceu um acidente de trânsito que você presume que houve dano moral? Não. O acidente ele pode ser reconhecido. Mas o dano moral é uma questão de direito, não é uma questão de fato. E aí o juiz vai valorar o quanto desse dano moral. Então vamos dizer que um réu foi revel, não apresentou contestação. Está reconhecido o acidente de trânsito? Tá. O acidente aconteceu. O juiz fixou 10 mil reais de dano moral. O revel pode recorrer para tentar reduzir esse dano moral? Com certeza. Porque ele pode participar do processo dali para frente. Ele não é obrigado a simplesmente reconhecer. Na verdade, ele reconheceu os fatos. Mas ele pode ainda participar do processo. E mais, se atentem às hipóteses do 345. Existem circunstâncias em que, mesmo havendo a revelia, não haverá essa presunção de veracidade. Assim, o revel vai poder participar do processo como se nada tivesse acontecido. E, na verdade, ele simplesmente vai ganhar o epiteto, né, a designação, você é revel, mas ele vai ser um réu como outro qualquer. E por isso, então, não misturem revelia com seus efeitos, porque não necessariamente eles andam juntos. Se você quiser saber o que é revelia, 344, começo. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Ponto. Esse é o conceito. Efeitos. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Esse é o efeito. Eles, em regra, estão juntos, mas algumas vezes os efeitos se separarão. É o caso do 345. Bom estudo para vocês. Tenha uma lida no material junto com a doutrina que eu sempre indico no plano de ensino. E tendo qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí nos grupos. Para dúvidas, comentários, perguntas, o que vocês quiserem, estou à disposição. Bom estudo para vocês, um bom fim de semana e até a próxima. Um grande abraço.